precisarmos. E hoje a mensagem tem a ver com um tema que a gente falou sobre esse mês e que nós vamos falar hoje, né? Sobre a mãe, sobre a mulher. Toda mulher que escolher ser mãe encontra no filho que necessita do seu amor e da sua segurança o melhor presente que Deus poderia lhe dar. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então, essa mensagem aqui, ela está na internet como sendo de autoria da Madre Teresa de Calcutá, tá? Então, depois dessa mensagem, né, que nos faz refletir tanto, vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento, fazendo as nossas conexões mentais, deixando o nosso corpo relaxado, tranquilo. Senhor, aqui estamos para mais uma noite de aprendizado em nossa casa. Te rogamos, Pai, assistência dos amigos espirituais junto a nós, nos protegendo, nos abençoando, cuidando de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Te rogamos em especial, Senhor, as boas intuições para a nossa amiga Camila, que irá fazer o estudo dessa noite. Que ela receba do mundo espiritual as boas intenções, o bom encaminhamento das suas palavras, para que chegue até nós a mensagem preparada por ela. E assim, Senhor, colocando a direção dessa reunião nas tuas mãos, te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Eu vou passar aqui a palavra para Camila, né? Eu não anotei aqui o título da... Aí a Camila fala para vocês, tá, gente? Nós sabemos que é sobre a mãe, mas tem um título maiorzinho e eu não anotei ali, mas a Camila passa para vocês. Então eu vou passar a palavra para ela dar início ao nosso estudo de hoje, tá bom? E aí, gente, boa noite. Eu tento fingir costume para falar de maternidade, mas eu não consigo. É um tema que me atravessa muito. Tem a impressão que, assim, quando eu escolho falar de maternidade. Quando eu não tenho ideia do que falar e sugiro alguém que me ajude, no caso a Neide, ela fala, vamos falar de adoção? Maternidade. Não sei se sou eu que percebo esse tema me persegue. Mas o título é Ser Mãe é Destino ou Construção? Uma visão espírita sobre adoção e afeto. Bom, quando a Neide me sugeriu falar sobre adoção, algumas perguntas começaram a borbulhar na minha cabeça. E a primeira delas foi, o que faz alguém ser mãe? Será que toda mulher nasce querendo ser mãe? Será que toda mulher que pensa em ser mãe, pensa em gestar, em gerar um filho? Mas uma coisa, gerar um filho garante vínculo e amor? É possível amar profundamente um filho que não nasceu do próprio corpo? E para conversar um pouco sobre esse tema, para tentar construir respostas para essa
sobre maternidade, maternar, materno, função materna e o que é ser mãe. Vocês já perceberam a quantidade de sentido que tem, que a gente pode dar para esse termo? A gente geralmente associa esse termo a quê? A mulher que dá à luz, a mulher que adota uma criança, a mulher que cuida e que é responsável por alguém. Repararam que a gente localiza o maternar e a função materna na mulher? E que tipo de mulher? A mulher cis e hétero. Vamos bagunçar, mas eu vou explicar. O que seria essa mulher cis? Quando a gente fala cis, a gente está falando de quê? A gente está relacionando, identificando o sexo do nascimento ao que a pessoa sente psiquicamente. Vou dar um exemplo. Quando eu nasci, os médicos olharam, não existia ultrassom ainda na minha época, os médicos olharam, me observaram, viram a minha genitália e falaram, é uma menina. À medida que eu fui crescendo, eu sentia uma mulher. E isso me fazia me identificar psiquicamente com o sexo biológico que eu tinha nascido. Isso, uma mulher cis. Geralmente, quando a gente fala de maternidade, a gente associa a esse tipo de mulher. E também a mulher hétero. O que é a mulher hétero? É aquela mulher que deseja pessoas do sexo oposto. Então, resumindo, o que a gente está falando é que quando a gente fala de maternidade, está ligado à mulher que forma o quê? A família tradicional brasileira. A mulher que nasceu no corpo de mulher, a mulher que se sente uma mulher e a mulher que se sente atraída por homens e que tem filho com ele. É ou não é? Não é geralmente o que vem na nossa mente? E vocês concordam comigo que nesse caso a gente está localizando e ligando a maternidade ao biológico? Só que tem mais um upgrade aí. O que foi ensinado pra gente? Que pelo fato de sermos, e vamos guardar esse termo, sermos, significa que nós mulheres nascemos com um instinto para maternar. Que isso é que nasce com a gente. Esse tão falado instinto materno. E hoje eu estou aqui para quê, gente? Eu não estou com verdades prontas. Mas eu estou com ideias para a gente questionar essa máxima que foi imposta para a gente há séculos com argumentos espíritas e contemporâneos. E para a gente fazer isso, nós vamos ter que dar uma voltinha no tempo. Uma filósofa chamada Elizabeth Butler, em 1980, ela escreve um livro chamado O Amor Conquistado, o mito do amor materno. O que continha nesse livro? Dados da Europa de 1780, mais precisamente de Paris e o entorno, que foram tirados de um relatório de um tenente-geral da polícia de Paris. O que trazia esse relatório? Que das 21.000 crianças nascidas na época, 1.000 foram amamentadas pela mãe. Outras 1.000 por amas de leite. E 19.000 crianças foram entregues a profissionais para serem criados em locais, muitas vezes até distantes dessas famílias. E essas crianças, elas eram levadas para esses locais que as pessoas já sabiam que eram insalubres e violentos. E anos depois, essas crianças retornavam. Retornavam como para a sociedade? Irreconhecíveis, doentes, aleijadas. E quando voltavam? Só que isso começou a gerar um problema social. Porque o governo tinha que lidar com o quê? Com esses sobreviventes do descuido. E vocês concordam que eles davam muito mais despesas do que eles produziam, essas crianças? Então, naquela época, o que o governo precisava? De cidadãos e de soldados. Eles analisaram o quê? Eles perceberam que os seres humanos, eles
Precisava então de quê? Atenção, investimento de afeto. E aí, minha gente, muitas ideias foram surgindo. Vamos tentar resolver essa história. E o que a gente precisa lembrar? Que nessa época o capitalismo estava na sua maior fase, na explosão, na consolidação do capitalismo. Então, qualquer que fosse a ideia que fosse dada, precisava visar o lucro. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram no Estado cuidar das crianças, levar para orfanatos, para instituições religiosas, até eles poderem crescer, ir para as colônias francesas, tipo Guiana Francesa e tantas outras, para trabalhar ou ir depois para o exército. Só que o gasto com essas crianças, até elas começarem a produzir para o Estado, seria muito grande. E além disso, eles sabiam o quê? Que esses lugares, esses orfanatos e essas instituições não eram tão boas assim. Na maioria das vezes, só se dava também casa e comida. Então, eles iam acabar trocando 6 por meia dúzia. Foi aí que um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau teve uma brilhante ideia. O que ele pensou? Precisamos voltar com essas crianças para as mães. Ele era um cara que defendia o interesse do governo com unhas e dentes. E ele entendeu que para isso, mulheres precisavam querer cuidar da prole. Precisavam amamentar os filhos, deixar de lado essa história de sair de casa e ocupar lugares públicos que elas estavam começando a ocupar, porque as mulheres nessa época trabalhavam nas fábricas, 14 horas. As mulheres que eram também da sociedade, a elite, também frequentavam saraus, elas não estavam ali o tempo todo com os filhos, como a gente viu. E assim, a sociedade na época comprou essa ideia e passou a romantizar a maternidade. Essa ideia teve um efeito positivo? Teve um efeito maravilhoso, porque realmente as crianças pararam de morrer na quantidade que morriam. Só que reparem uma coisa. Um problema que era um problema coletivo passou a ser um problema de quem? Da mãe, da mulher. Então a mulher ela seria exclusivamente responsável pelo cuidado. E isso transformou quase que numa lei da natureza. E o único destino possível de toda mulher digna seria maternar. Então criou assim a ideia do instinto materno, que estava associado a quê? A mulher nascer com esse instinto para cuidar. Só que pouco tempo depois, homens e mulheres lutaram na Revolução Francesa por liberdade, igualdade e fraternidade. E elas, depois do cessar a guerra, começaram de novo a reivindicar esse lugar no espaço fora do lar. Os homens da época, a sociedade falou, liberdade desde que seja para homens brancos e héteros. Mulheres vão ser mortas e guilhotinadas se continuarem insistindo com essa ideia. E esses desejos femininos começaram a ser combatidos então com o quê? Com uma ideia científica de que a mulher era inferior ao homem pelo simples fato de ter nascido mulher. A tese sustentava o quê? A diferença biológica. O fato da mulher não ter no seu corpo físico o mesmo que o homem fazia dessa mulher alguém pior. E a gente sabe que a mulher, na história da humanidade, ela tem um lugar de subserviência em relação aos homens. A Bíblia mesmo traz incontáveis cenas misóginas, cenas de homens que pensam e tratam mulheres diferentes e de forma pior e inferior por acharem que, pelo fato de biologicamente serem diferentes, faz isso, é uma condição para que a mulher seja pior. E a história vai seguindo esse padrão, mesmo com Jesus vindo, mesmo com Jesus se colocando de igual para igual às mulheres, mesmo com Jesus fazendo diferente, até o final do século XVIII, a sociedade buscava no biológico a sustentação dessa tese que as mulheres eram uma versão inferior dos homens em decorrência dessas diferenças anatômicas. Estão me acompanhando? Nessa época, gente, nem o órgão genital da mulher tinha nome.
elas tendo lutado com eles em busca dos direitos, elas não eram vistas como iguais em direito. Só que a coisa não parou no biológico. Era coisa em cima de coisa. E aí, chegou no âmbito espiritual. Rolava na época uma ideia de que a mulher nem alma possuía. Que elas eram seres realmente inferiores. E aí, sustentado pela inferioridade biológica, por questões religiosas, a mulher seguiu prisioneira das imposições do patriarcado e do capitalismo. Peraí, Camila, que história é essa? Por que você está dando essa volta toda num centro espírita para falar sobre um tema de maternidade? Porque o que aconteceu? A sociedade comprou essa história de que a mulher nasceu com a seguinte determinação: a mulher nasce, cresce, precisa reproduzir e morrer. Quando não é assim, algo de errado não está certo. Vocês já repararam que na nossa cabeça, para a mulher sempre falta algo? Parece que está sempre faltando algo. E a maternidade seria isso que completaria a mulher. Portanto, toda mulher precisa desejar ser mãe para ser completa. E mais, ela tem um instinto para isso. Todas elas. Necessário, único, impositivo para toda mulher. Passa o tempo, em 1799. Todas essas eu no imaginário da população. Só, gente, não é. E 60 anos depois, ainda esse contexto lotado dessas ideias deixado completamente inovador na época, porque além de falar sobre a matéria, muito além do que se conhecia naquela época, ele também vai descortinar o mundo espiritual e vai trazer questões, vai ter coisas a dizer pra gente sobre essas e tantas outras coisas. É onde faz o quê? A gente entender, por exemplo, que um encarnado não é melhor que o outro pelo corpo que ele ocupa. Por quê? Porque o livro dos Espíritos nos mostra que horas a gente encarna no corpo de uma mulher, horas a gente encarna no corpo de um homem. E tem mais, que os espíritos não têm sexo como a gente conhece no corpo físico. É diferente. Então ele mostra que existe essa alternância, ora no corpo feminino de mulher, ora no corpo de homem. E lembra que eu pedi vocês para guardar esse termo, sermos mulheres? Por isso. Porque nós não somos mulheres, no caso das que são, no meu caso, por exemplo. Nós estamos mulheres. E, portanto, mulheres possuem almas, sim. E mais para frente, Kardec, tão incomodado com aquilo, ele escreve um artigo na Revista Espírita em 1866, a mulher tem alma. E nesse artigo, ele combate ideias machistas da época, talvez não tão da época assim, dizendo que homens e mulheres têm a mesma dignidade, a mesma capacidade de desenvolvimento moral e o mesmo potencial evolutivo. Ou seja, o espírito ele não é mais evoluído por ele estar momentaneamente no corpo de um homem. Mas eu imagino também que quem é espírita há mais tempo, quem estudou o livro dos Espíritos, deve estar meio que se coçando aí na cadeira, falando assim, meu Deus do céu, a Camila está maluca. Será que ela esqueceu a questão 890 do livro dos Espíritos? Como assim? O instinto materno foi uma construção para beneficiar homens e o capitalismo. Então vamos lá. Eu vou ler ponto a ponto dessa questão para a gente depois discutir melhor sobre ela. Nessa questão, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e animais? Os espíritos respondem: uma coisa e outra.
Amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste a vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Bem vedes que há diferenças. Ou seja, a pessoa que está no amor, ele deixa bem claro, bem vedes que há diferenças no amor animal. O animal é essa coisa visceral, luta, fuga, ácido mental do cérebro, como a amígdala cerebral, que são acionadas. E isso cessa, essa necessidade cessa quando a necessidade do cuidado também cessam. E nós também temos esse instinto. Vocês já repararam que independente da gente amar, independente da gente ser homem ou da gente ser mulher, se a gente vê uma criança caindo na piscina afogando, o que a gente vai fazer? Pular na tentação, né? Não precisa da gente amar essa criança, não precisa da gente ser homem ou ser mulher, a gente vai fazer isso. Tem um instinto que vai tentar salvar, um instinto de preservação da espécie. Mas ele fala mais, ele fala que tem uma coisa diversa, né? Dos animais e nos homens. Ele fala o quê? Que tem abnegação e devotamento. E ele chama isso de virtudes. E essa palavra me pegou. Porque nós espíritas entendemos o quê? Que está lá no livro dos Espíritos, inclusive. Que todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Portanto, se tem virtude, não é porque nasceu com a gente. Porque nós fomos construindo essa virtude. Então, se a gente for pensar no instinto materno, a gente deveria, no máximo, pensar, estar associado a essa coisa visceral, que tem mais relação com a sobrevivência daquele. Mais do que nascer com um instinto de cuidado e um amor pronto, que acontece quando a mulher descobre que está grávida ou quando a bolsa rompe para ganhar o bebê. Porque cuidar, se entregar à relação, abnegar, tem a ver com virtude. E virtude não é dada. Virtude é conquistada. E mais, isso não está ligado ao biológico. Isso está ligado ao espírito. E é conquistada como, Camila? Como é que se conquista isso? Eu quero saber, porque eu quero conquistar também. As múltiplas encarnações. Então, como nós estamos em diferentes níveis evolutivos, algumas mulheres que vão ser mãe, engravidam, elas já possuem tal virtudes. Outras ainda estão desenvolvendo. E outras ainda estão num estágio rudimentar que não conseguem usar para proteger e cuidar dos filhos. Então, o que acontece? Muitos de nós já desenvolvemos algumas dessas virtudes através dessas múltiplas encarnações que nós fizemos. E a gente pode direcionar isso à maternidade. Então, a maternidade, ela acaba sendo uma excelente oportunidade para desenvolver essa virtude. Por quê? A maternidade convoca a gente a abrir mão de muitos momentos de si pelo outro. Quem aqui é mãe, ou quem convive com mães, sabe disso. Quantas vezes, né, eu, por exemplo, esse dia friozinho, quero deitar, botar minha cobertinha, ler um livrinho, tô ali deitado jogando Uno, jogando Geomundo, pelo amor de Deus, até geografia, entendeu? E tô lá. Então, assim, a maternidade nos convoca a isso o tempo todo. E será que para ser virtuoso, para cuidar, para abnegar, para não ser egoísta, basta ser mãe? Pronto, virou mãe, ganhou todas essas virtudes. É uma coisa assim, gente? E eu acho que até Kardec como incomodar com isso, eu meio encucado com esse negócio. Porque lá na questão 891, na seguinte, olha o que pergunta para os espíritos. Estando em natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam seus filhos e não raro desde a infância? E os espíritos respondem: em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau
filhos, que ele segue dizendo que o filho vai ser recompensado se por esses obstáculos, por se tiver vindo por meio dessas mães ainda não tão virtuosas assim, eles triunfaram. Só que o que a gente vê todo mês de maio? O que a gente vê nas propagandas aí na televisão? Mãe é amor, mãe é cuidado, mãe é atenção, mãe é paciência. Coitado de mim, não vou me achar mãe se mãe for paciência. Eu estou fora de ser mãe. E aí a gente faz o quê? Começa a barulhar, né? Nossa, mãe, tudo isso? Meu Deus do céu. E aí a gente fica achando ou que a gente não está sendo uma mãe boa porque a gente não é isso, então a gente não é mãe, a gente começa a se questionar, ou começa a questionar até a maternidade da nossa mãe. Meu Deus, minha mãe não é perfeita, a mãe do meu vizinho é perfeita. Eu vi no stories, num post no Instagram, que a mãe do fulano faz isso, que é aquilo outro. O Dia das Mães foi maravilhoso para todas as mães e filhos, menos para mim. Assim, vou contar um segredo para vocês, gente. Fake news. Fake news total. Porque, resumindo, o que é mãe? Mães são espíritos imperfeitos como qualquer outro ser que encarna no planeta Terra. Ninguém vai se tornar heroína, rainha da abnegação, do cuidado, porque teve um filho. E o que seria esse mau espírito? Podemos dizer que são aqueles que ainda não desenvolveram essas virtudes, que Kardec cita na questão anterior. E o que será que faz uma pessoa se tornar mãe? O Espiritismo vem ajudar a gente, porque o Espiritismo ajuda a gente a tirar o olhar do biológico e mostra pra gente que antes da gente ser um corpo, a gente é espírito. E saber disso ajuda a gente a ampliar o olhar para o que torna uma pessoa mãe, sobre maternidade, sobre função materna. E para quem não sabe, antes da gente reencarnar, existe uma preparação, existe um planejamento espiritual. As coisas se alteram, esse planejamento é uma coisa extremamente rígida, tudo que está ali, exatamente tudo que a gente faz na vida tem esse planejamento? Não, não é tão rígido assim. Mas algumas coisas importantes que a gente precisa passar, vai estar ali nesse planejamento reencarnatório. Coisas importantes como a maternidade, geralmente, são pré-determinadas ali. E nesse momento dessa preparação, nesse momento que o nosso espírito é preparado para reencarnar, na maioria das vezes, a gente tem contato com aquele espírito que vai ser nosso filho. Seja por qual via ele vier. Por inseminação, por adoção, de forma biológica natural. E assim a gente começa a ver que a maternidade ela não começa na gestação. Então, o afeto, responsabilidade, compromisso e cuidado entre as almas, elas podem existir muito antes da gestação e até independente dela. E será que tudo isso, afeto, cuidado, responsabilidade, ou seja, os atributos da função materna, só podem ser realizados por uma mulher biologicamente fértil e que tenha dado à luz a um bebê? Eu já escutei de muitas mulheres e eu queria saber de vocês. Muitas mulheres eu já ouvi falar, até pessoas próximas, dizerem assim: eu não posso ser mãe. Quem aqui já escutou uma mulher dizer: eu não posso ser mãe? Hã? Não pode ser mãe? O que é ser mãe? Diante de tudo que a gente está vendo agora, a gente pode dizer que existe uma única maneira de ser mãe, de maternar? Culturalmente, talvez tenha sido ensinado que sim, que a mulher é hétero, que tem um filho pelas vias naturais, biológicas, são mais mães que as outras. Mas eu já falei aqui, eu vou repetir. Nós precisamos começar a enxergar a maternidade como função. Função materna, que é algo ligado ao cuidado. E isso pode ser realizado por quem quer que seja. Por quê?
essa função não está ligada ao biológico. Então pode ser feita por uma mãe solo. Pode ser feita por uma mãe, por uma mulher que casa com um marido que já tem um filho e ela vai cuidar daquele filho. Pode ser feita por um casal homoafetivo, 2 mulheres, 2 homens. Camila, como assim? Você já começou a bagunçar de novo o negócio? 2 homens. Porque um deles vai ser convocado a desenvolver esse cuidado, a amamentar, ainda que seja com uma mamadeira. Então, alguém ali, algum daqueles 2, vai realizar a função de salvar uma vida através do cuidado, que lá atrás foi instituída a ser somente pelas mulheres, e nós estamos agora conseguindo ver o porquê. E a gente continua se perguntando, será, gente, depois de tudo que a gente está vendo aqui, que filhos adotivos são menos filhos? Presta atenção, a gente precisa parar de pensar que mães biológicas, que até mães biológicas estão adotando. A gente precisa começar a pensar isso. Por quê? Porque nós estamos adotando os filhos que são de Deus. Espíritos que não são nossos filhos, são empréstimos, porque todos nós somos filhos de Deus. E aí a gente vai percebendo que a verdadeira filiação, ela é espiritual, não é algo genético. E eu queria convidar vocês para a gente fazer um paralelo. Um paralelo da mãe biológica com a mãe adotiva. A mãe biológica, ela começa a ter o desejo e ela vai tentar engravidar. A mãe adotiva, ela precisa começar a fazer testes para entrar numa fila de adoção. Então, tem uma preparação aqui e tem uma preparação ali. A mãe biológica, ela vai engravidar. A mãe adotiva, ela entra na fila da adoção. Um tempo de espera. A mãe biológica, ela vai idealizar o filho. Quem aqui é mãe biológica que não, quando estava grávida, eu escrevendo isso, eu lembrei, porque eu jurava que o Pedro era uma menina. Eu tinha certeza que ele era uma menina. E eu fazia todas as partidas, né, amor? Eu sentava no garfo e eu não acreditava, falava, não, isso daí tá errado. Aí botava a agulha, aí a agulha fazia assim pra frente, pra trás, que era menina, eu falava, amor, você tá vendo a agulha rodar? Ele, amor, não tá rodando. Eu falava, tá rodando. Eu tinha certeza absoluta que ia ser uma menina até a 16ª semana de gestação, totalmente lá. Ou seja, biológica idealiza o filho. A mãe adotiva também idealiza o filho. Até quando ela vai colocar as características do filho que ela quer ali para adoção, até que idade, se tem restrição de cor, enfim. Ali também tem critérios e que batem com a idealização do que ela quer. O tempo passa, a mãe biológica nasce o filho, recebe esse filho. A mãe adotiva adota a criança, também começa a ter um contato ali. A mãe biológica, ela precisa fazer o quê? A queda do ideal, né? Tudo aquilo que eu idealizei, eu vou ter um filho assim, que vai parecer com um tal, que vai ter um gênio tal, que nananana. A gente precisa fazer essa queda do ideal, todas nós fazemos, porque todas nós idealizamos. As mães biológicas. E as mães adotivas também precisam fazer a queda desse ideal, porque aquela criança que vai chegar para ela, aquele bebê ou aquela criança maiorzinha, também não vai ser exatamente aquela que ela colocou no papel. A mãe biológica, ela tem medos e tem desafios com a maternidade? Muitos. E a mãe adotiva? Também. Então, o que a gente começa a perceber? Que dúvidas e questões estão ligadas à maternidade em si. E é claro que as dúvidas elas vão ser exacerbadas porque a gente está imerso nesse caldo cultural que reforça essas ideias equivocadas e angustiantes que nasce um bebê, nasce uma mãe, que a gente ama profundamente esse bebê desde que a gente descobre que está grávida. E agora, eu estava tomando café com a Mônica e outras amigas mais cedo, meu marido nem sabe disso,
E a gente estava conversando e uma das mães falou assim, ai gente, eu não sei se é só comigo que isso aconteceu, mas eu me sentia muito mal, porque eu não amei assim logo que nasceu de cara. O tempo foi passando e aquilo foi acontecendo. E eu me sentia muito culpada por isso. Eu falei, eu também. Eu comentei, né, Mônica? Eu também, porque eu me lembro eu muito pequenininha, a Bia muito pequena ainda, eu não tinha, né, o estudo, o conhecimento que esse tempo acabou me dando. E eu falei com a minha mãe assim, eu tinha uma amiga que engravidou muito perto de mim e ela postava no Facebook, assim, na época nem Instagram tinha. Ela postava assim, amor incondicional. Eu falava, ai meu Deus do céu. Até um dia que eu dividi isso com a minha mãe, falei, mãe, eu estou preocupada, porque eu não tenho esse amor incondicional ainda pelo meu filho. Então olha como essas coisas vão gerando culpa relacionadas ao feminino, à maternidade. Mas a gente consegue perceber que, apesar das particularidades e da forma de cada um chegar na maternidade, tem uma coisa que é comum a todas nós mães. Nenhuma das formas de maternar tem garantia. Então, eu não estou aqui para romantizar a maternidade. Eu não estou aqui para dizer que adotar ou gestar seja fácil. É gostoso, muitas vezes parece um morango com leite condensado. Delicioso. Mas outras vezes, gente, é amargo igual o fel. Estava contando para a Neide, antes de sair de casa, qual foi o desafio? Ligado. A maternidade. Cheguei aqui pedindo aos bons espíritos para me dar calma, paciência, serenidade, para conseguir falar com vocês. Então, a maternidade, ela tira a gente dessa sensação de controle que a gente acha que tem. Mas ela tira a gente assim, na foiçada, na enxada, né? Porque uma das coisas que tem menos garantia nesse mundo é um filho. Eu pari 2. E é extremamente desafiador, as nossas certezas caem por terra. Eu tenho 2 e cada um completamente diferente do outro. A forma de educar um é completamente diferente da forma de educar o outro. O que às vezes eu tento fazer igual, não dá, porque eles recebem, eles lidam com aquilo completamente diferente. E eu tenho certeza que se a gente conversar com mães que adotam, pais, enfim, vão dizer a mesma coisa. Que são desafios diferentes, mas que todos são desafios. E olha o que o Chico diz sobre a maternidade. Desculpa, sobre educar, sobre educar. Maternidade educar, sai aqui um ato falho. A educação é obra de sacrifício não tem mágica. É um sacrifício. Porque maternar envolve educar. A gente precisa alimentar diariamente essa relação, com presença, com disposição para essa missão. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, também diz, quando perguntam a ele o que é a maternidade, ele responde, é uma missão. E talvez a adoção, ela vai revelar para todos nós uma coisa que a gente não quer ver. A maternidade, ela não se faz por completo no momento da chegada do bebê. Ela não se faz por completo no momento da chegada do bebê, quando ele é adotado. E ela não se faz por completo quando a mulher ganha esse bebê pelas vias biológicas naturais. A maternidade, ela vai surgindo como? Ela vai surgindo de uma construção desse encontro, de uma construção dessa vivência do dia a dia. E isso sim gera vínculo, isso sim faz se estabelecer esse vínculo. Eu tenho uma paciente, não tenho mais, mentira, está de aula, mas ela tem uma história seguinte. A mãe teve ela, e tempos depois quando ela tinha alguns meses de vida, agora não estou lembrando exatamente, a mãe foi morar num país da Europa. E quem ficou com ela foi a avó. Então a avó foi a mãe adotiva dessa menina. A função materna, quem fez foi a avó. Então o mais importante é a gente ir percebendo o quê? Que
maternar existem milhões de maneiras da gente maternar. Que não é só feita por uma via pré-estabelecida e que a gente já está acostumado a endossar como a melhor e única. Não tem receita de bolo? Não tem. E tudo é maternar quando se exerce a função materna? Sim. Só que eu vejo que existe ainda muito preconceito no campo da adoção. Quem aqui já ouviu dizer assim, filho adotivo é tudo difícil, filho adotivo é problemático? Não é? A gente não escuta? E nós espíritas, a gente pode repetir isso, mas se a gente estudar, a gente vai ver que a gente está falando, eu ia falar batatada, eu vou falar, que a gente está falando batatada, que a gente não está falando baseado no conhecimento espírita, que mostra que a biologia não interfere no que é do espírito. E mais, o que está planejado para cruzar o nosso caminho tem a ver com as necessidades.